Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês novas informações diretamente de Brasília. Vamos com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E lembre-se também, pessoal, de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. E só lembrando também que quando forem se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação, porque assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. O federal condenou mais 10 pessoas pelo 8 de janeiro. O julgamento no plenário virtual foi concluído em 26 de abril. Entre os condenados está Rodrigo Ramalho, pai de uma pessoa com espectro autista e tutor de uma família na qual 3 pessoas têm ossos de vidro, doença chamada de osteogênese imperfeita. Ramalho foi condenado a 14 anos de prisão. Outro preso do 8 de janeiro na lista de condenados pelo STF é Telmo Aparício. O cidadão português de 48 anos, que tem deficiência auditiva, teria financiado o protesto. Telmo foi condenado a 14 anos de prisão. Carlo Cauti, mais um bloco aí de condenados, de réus pelo 8 de janeiro, então recebe condenação pelo Supremo Tribunal Federal nesse julgamento em plenário virtual que terminou aí no último dia 26. Pois é, condenações de lote, né? Como nas melhores tradições dos piores regimes não democráticos e que abusam do direito. Agora, Paula, nos últimos dias a gente noticiou casos de crianças de 15 anos que também foram condenadas, dessa vez não à prisão, mas a medidas socioeducativas, até em alguns casos, francamente, muito criticáveis. Pelo menos o Estatuto da Criança e Adolescente parece ser a última barreira que o STF ainda respeita, porque só faltava também condenar uma criança de 15 anos a 17 anos de prisão, né? Mas agora estamos vendo pessoas com deficiência física, pais de pessoas com espectro autista, já vimos também pessoas idosas serem condenadas a penas extremamente pesadas, muito mais pesadas do que penas que são aplicadas, por exemplo, a casos de tráfico de drogas, a caso de violências, entre outros. Ou seja, uma completa desproporção do tratamento das pessoas que foram envolvidas no dia 8 de janeiro. Repetimos, pessoas que quebraram bens públicos, que vandalizaram a Praça dos Três Poderes ou os palácios do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, devem ser sim responsabilizadas, mas na base daquilo que a lei prevê, e não na base do arbítrio, não na base da vontade de vingança, não na base dos excessos que estão sendo cometidos pelo STF. Eu até espero que, agora que temos um cidadão estrangeiro que foi condenado, a comunidade internacional também comece a acordar e se preocupe do que está acontecendo no Brasil. Porque o governo português, com certeza, deve ter sido informado, as autoridades consulares diplomáticas também devem ter acompanhado o caso, e, evidentemente, lá em Portugal também deve começar a se discutir sobre aquilo que está acontecendo no Brasil, e a atuação completamente desproporcional e fora de qualquer padrão legal. Lembramos que essas pessoas sequer deveriam ter sido processadas pelo STF. Esse processo é ilegal porque elas não têm foro privilegiado. Elas deveriam ter sido processadas por um tribunal de primeira instância do Distrito Federal por todas as acusações de destruição, vandalismo, etc., mas não pelo STF. Então esse processo já nasce viciado por um abuso do direito e, evidentemente, essas condenações são nada mais, nada menos que o fruto, a consequência desse abuso, desse vício inicial desse processo. Pois é, Alexandre, mais 10 pessoas condenadas aí pelo STF, pelo 8 de janeiro.
Trouxemos aí o caso desse português deficiente auditivo. Tivemos um morador de rua que foi condenado, uma professora ex-diretora de escola aos 71 anos também condenada. E ainda ontem, Alexandre, nós comentamos o caso de uma menina, uma adolescente de 15 anos que também foi detida pelo 8 de janeiro e ela que agora cumpre medidas socioeducativas, está passando inclusive por um tratamento psicológico. Nós conversamos com a advogada dela ontem aqui no programa Oeste Sem Filtro para entender melhor esse caso dessa menina de 15 anos que também estava no 8 de janeiro em Brasília. Pois é, o Carlos falou sobre preocupação do governo português em relação a esse cidadão português. Eu posso dizer que aqui em Portugal, depois das manifestações, depois do que aconteceu com Sérgio Tavares no aeroporto de Guarulhos, e depois das manifestações de Elon Musk, as pessoas me perguntam, querem saber mais, o motorista de táxi, o motorista do Uber, o garçom, o barbeiro, querem saber mais a respeito, porque as informações não estavam chegando aqui, agora estão chegando, né? E vão chegar mais pela Europa toda, porque há deputados políticos que estão percorrendo, vão ao Parlamento Europeu, assim como foram ao Congresso americano, né? E eu diria, de novo, repetir, eu já disse isso, a gente está discutindo detalhes, um que tem a família assim, assado, o outro foi condenado ao absurdo de 14 anos, 17 anos, né? Não é esse o tribunal, está errado. Não é esse o tribunal, é a primeira instância de Brasília, né? Que condenem aqueles que quebraram o nosso patrimônio, o patrimônio do povo, que sejam condenados a pagar, a ressarcir o prejuízo e condenados para servir de exemplo. Agora, parece que todo esse movimento é para assustar as pessoas. Não façam mais manifestações, senão vocês podem pegar 17 anos. É mais ou menos isso, né? Erraram os que entraram no Palácio, entraram no Supremo, entraram no Congresso, né? Erraram mais ainda aqueles que destruíram alguma coisa. Eu gostaria de saber o que aquele sujeito que destruiu aquele relógio maravilhoso, qual a pena que aquele sujeito vai pegar, né? Se for comparado com os outros, né, que não estavam armados, que se queriam derrubar o governo, estavam mal informados, né? Se pegaram 17 anos, imagina o sujeito que quebrou o relógio, deve pegar 100 anos, né? Então, essas coisas que não fecham, né? E a gente é obrigado a ficar explicando aqui na Europa. Bem me perguntava, como é que está acontecendo isso, né? E a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, não, mas teve gente que quebrou tem que ser punido, sem dúvida, né? Assim como eu vi certa vez um deputado terminar o cigarro e apagar o cigarro no carpete do Salão Verde da Câmara dos Deputados. Esse deveria ser punido também, né? Está destruindo o patrimônio do povo. Quem está viajando de graça para o exterior para fazer coisas que não tem nada a ver com o interesse do povo também está destruindo o patrimônio do povo. São essas coisas que a gente tem que pensar como cidadãos em democracia. O cidadão é a origem do poder. Eu vou cansar de repetir isso, mas vou continuar repetindo. O seu voto é o voto que nomeia, né? E que dá o seu poder de mandante a um mandatário para agir em seu nome, e faça com que ele haja direito, que ele trabalhe e que exerça o cargo. Agora, a gente vê como essa história da Câmara dos Vereadores de São Paulo. Aí vem um tribunal que não tem voto. Quantos milhões de votos estão lá dentro da Câmara de Vereadores de São Paulo? A decisão, essa grande ágora paulistana que tomou essa decisão. E tem alguém que pode ser contra, que pode abafar isso, destruir? Não faz sentido na democracia. Tarde desta sexta-feira, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes mandou soltar Mauro Cid. Essa é a segunda vez que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro é solto. Cid estava detido desde março no batalhão da Polícia do Exército, em Brasília. Na ocasião, vazaram áudios do militar fazendo críticas a Alexandre de Moraes e também à Polícia Federal. Durante as conversas, Cid também sugeria que os investigadores da Polícia Federal
estariam com uma narrativa pronta sobre os fatos que ele deveria relatar. Na decisão, Moraes afirma que Mauro Cid compareceu à diretoria de inteligência da Polícia Federal, onde prestou novos depoimentos com informações complementares sobre os áudios divulgados. O ministro ainda considerou que, em seu pedido de soltura, Cid reafirmou a validade dos relatos que fez até então no âmbito das investigações do inquérito das milícias digitais. Bom, Piotto, um ponto que havia dúvida, né, quando o ministro Alexandre de Moraes mandou prender Mauro Cid pela segunda vez, é se ele iria manter o acordo de colaboração premiada firmado entre a Polícia Federal e o tenente-coronel. Fato é que agora, hoje, então, o ministro manda soltar Mauro Cid pela segunda vez e mantém os termos dessa colaboração premiada, em que pese a divulgação daqueles áudios ali em março, em que Mauro Cid conversava com uma pessoa que não se sabe quem era até hoje, não sabemos, né? Nem quem vazou esse áudio, interesse de quem, em que Mauro Cid ali comentava um pouco os termos do acordo e da postura do ministro Alexandre de Moraes e da Polícia Federal para a celebração desse acordo de colaboração premiada. Bom, vamos para duas questões práticas. Primeiramente, que um réu pode mudar a sua versão, um acusado pode mudar a versão. Mas o que ele disse nessa delação premiada e o que ele disse nesse telefonema, seja com quem for, quem tenha vazado, esse é um detalhe, a voz é dele. Nunca foi desmentido nada daquilo. E o que ele diz nessa ligação, nessa conversa telefônica, desmente um monte de coisa que, em tese, ele teria dito nessa delação premiada, que ele disse que foi forçado, inclusive, que as respostas estavam prontas, estavam aguardando apenas uma chancela de alguém. Se não me engano, uma das frases era essa: está tudo pronto, você vai lá e chancela. Mas vamos para uma outra questão ainda mais prática. O Supremo levou desde o dia 22 de março, quando ele foi preso novamente, para chegar a essa conclusão de que a delação anterior vale, porque isso poderia ter sido resolvido naquele momento em que ele se representou, foi obrigado a se reapresentar à Polícia Federal. 22 de março, hoje é dia 3 de maio. Nós estamos falando de praticamente um mês e meio de uma nova prisão. Ele está saindo com todas as cautelares, ou seja, vai ter que usar tornozeleira eletrônica, vai ter que se apresentar toda segunda-feira em algum lugar da justiça, eu não me lembro exatamente qual é o local, mas enfim, ele tem que se representar a um órgão do poder. Ele não pode falar com as outras pessoas investigadas, a exceção, se não me engano, é do pai e da esposa, mais alguém, mas não é muito mais gente também não. Inclusive, ele não tem mais liberdade de andar armado, embora seja um tenente-coronel do Exército. Ele está afastado do trabalho também, ele não pode exercer nada das funções que ele tem como tenente-coronel, um oficial superior do Exército Brasileiro. Então, tem duas coisas que precisam ser explicadas. O que foi desmentido? Qual é digamos, o resumo de toda dessa ópera? Porque ele deixou muito claro que aquilo estava pronto, que aquilo parecia uma farsa ou alguma coisa montada só para ter a chancela de alguém. Isso é grave, porque em tese ele estaria desmentindo o próprio, em tese, porque esse negócio está em sigilo, então a gente não consegue fazer julgamento. Eu só estou aqui falando em tese. E há muito tempo está se pedindo para se levantar o sigilo dessas coisas, mas ele teria desmentido o próprio depoimento dele na delação premiada, na colaboração que ele acertou com a Polícia Federal, que é outro assunto, Polícia Federal fazendo acordo, né, de delação. Isso é muito mais cara do Ministério Público, mas até porque se você colaborou, quem pode te acusar? O Ministério Público. Então ele deixa de te acusar porque você colaborou. A polícia vai deixar de fazer o quê? De acusar? Não, a polícia não acusa, a polícia investiga e dá evidências para que o Ministério Público vá lá e dê andamento no processo. Essa era a lógica até outro dia. Agora as coisas se alteraram todas. Mas é um caso que a gente fica aqui falando sobre teses porque não se tem. Está tudo sob sigilo. E nós estamos falando de um caso de quando mesmo precisa do sigilo ainda, qual é a razão de todo o sigilo. Mas, de novo, ficou do dia 22 de março preso até agora para chegar à conclusão que não, o primeiro depoimento de colaboração dele é que vale. Aquela ligação, esquece. Então você recebeu uma punição pela fala, por aquela ligação telefônica. Isso está muito longe do que se poderia chamar de um processo justo,
como prevê, obviamente, o aparato judicial brasileiro. Pois é, Ana, esse é um caso, vamos dizer assim, atípico, que a gente tenta entender aí há alguns meses, né? E como bem disse o Piotto, ele foi preso pela segunda vez, 22 de março, passa-se aí pouco mais de um mês, e o ministro Alexandre de Moraes, então, decide por soltá-lo. Vale lembrar que teve a manifestação favorável da PGR, foi favorável aí à soltura, e ministro Alexandre de Moraes, então vamos manter todos os termos aqui, vou até trazer, segundo o ministro, aspas aqui, foram reafirmadas a regularidade, legalidade, adequação dos benefícios pactuados e dos resultados da colaboração, a exigência legal e a voluntariedade da manifestação de vontade, fecha aspas, e Mauro Cid volta hoje para casa. É um caso difícil da gente entender, né, Ana? O problema, Paula, perdão, é que é mais um caso atípico. É mais um caso na longa lista de anormalidades, né? Nós não temos mais uma normalidade jurídica, processo, o rito ali do processo, né? O due process que os americanos tanto falam aqui. Não temos mais o ordenamento jurídico, então é mais um caso. E como o Piotto disse, nós vamos ficar aqui levantando teses, porque está tudo sob sigilo e começamos o programa falando de transparência e seguimos em mais um caso que não tem transparência. Nós não sabemos, né? As coisas que são liberadas para a imprensa e para os advogados são coisas liberadas ali de acordo com a relação de alguns jornalistas e ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a conta-gotas. Existe, por exemplo, existem advogados que falam que eles não têm acesso aos autos e que eles ficam sabendo de movimentações nos inquéritos de seus clientes através de notas da imprensa. Então, como o Piotto disse, estamos aqui levantando teses. Agora, não dá para ignorar o áudio do Mauro Cid, né, que ele disse que a Polícia Federal tem já uma narrativa pronta, que o ministro Alexandre de Moraes também já tem uma narrativa pronta, que existe sim um conluio aí com uma narrativa já pronta e que ela seja apresentada para o Mauro Cid. Não tem como ignorarmos essa acusação daquele áudio e essa tese, Paula, porque nós temos o Felipe Martins, que está preso até hoje, desde o dia 8 de fevereiro. Desde o dia 8 de fevereiro, o Felipe Martins, que já provou que não saiu do país. Sua ordem de prisão está unicamente estabelecida em uma saída do Brasil que não existiu. Documentos oficiais da empresa aérea da Latam já foram apresentados. Que ele não... É isso aí, pessoal. Parece que estavam esperando só aquele burburinho do caso Elon Musk acabar para voltar tudo de novo, né? Infelizmente, a realidade do Brasil está voltando. Quando começou a divulgação dos Twitter Files do Elon Musk, todo mundo ficou quietinho, só esperando a poeira baixar, só esperando terminar ali, né, essas notícias, passar um pouco da mente das pessoas ali, para eles voltarem a fazer o que eles bem entendem aqui no Brasil. Para quem não se lembra, né, o Elon Musk se levantou contra, né, os mandos e desmandos do ministro lá. Agora tá todo mundo quietinho, né? Estava na verdade todo mundo quietinho quando o Elon Musk começou a falar, ficou todo mundo pianinho, ninguém nem citava, os ministros nem citavam o nome do Elon Musk, falavam o bilionário lá, nem citavam o nome do Elon Musk. Aí só esperou a poeira baixar um pouco para voltar a fazer tudo novamente, né? Todas as questões que estavam acontecendo aqui no Brasil, a perseguição política, toda aquele jogo pro lado da esquerda,
né? Todo mundo chamando aquilo de dita, né? Não posso nem falar essa palavra, mas começa com D. Então, assim, eles esperaram a poeira abaixar para poder voltar a fazer tudo que eles estavam fazendo de errado em Brasília, né? Aqui no Brasil, a justiça tem lado e o lado é da esquerda, né? Infelizmente, só tem esse lado, né? Os ministros hoje fazem tudo que o Lula quer, né? Buscam, fazem investigação com quem eles querem. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, a sua inscrição, o seu like, isso é muito importante, pessoal. Deixem seu like, não se esqueçam de comentar aí também o que acharam da notícia. Notícia sempre trazida aí em primeira mão pelo canal Revista Oeste, e a gente faz o react aqui trazendo para vocês. É isso aí, pessoal. Agradeço pela companhia. Até o próximo conteúdo. Todo dia às 6 horas da manhã. Todo dia ali às 3h30 da tarde também estamos postando conteúdo. E à noite, né, às 6 horas até às 8 horas, estamos postando conteúdo também. Desde já agradeço. Valeu.